Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Segurança Descomplicada. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante, investigação de acidente. Você sabe o que acontece quando ocorre um acidente na empresa? Você sabe o que é preciso fazer, qual é todo o processo? Então a gente está aqui com uma pessoa com bastante experiência nesse assunto, que vai falar com a gente um pouquinho, para a gente desvendar um pouco, desmistificar um pouco essa questão de investigação de acidente. Ela vai se apresentar agora. Obrigado pela sua disponibilidade, por ter aceitado vir aqui. É a primeira vez no podcast? Primeira vez no podcast. Que legal, isso é muito bom. Primeiro, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Uma honra estar nessa cadeira. Bom, eu me chamo Jéssica, sou especialista em consultoria, especialista em segurança do trabalho. Agora eu sou consultora em segurança do trabalho, auditora líder também, ISO 45001. E sul mato-grossense, em terra macaense. Macaense. Coisa rara de acontecer isso em Macaé, né? Só tem gente de fora em Macaé. Quem são os macaenses em Macaé? Mas aqui desde 2013 vim para trabalho e graças a Deus consegui me encontrar nessa cidade que é muito querida, que existem pessoas maravilhosas. Sim. E estamos aí construindo essa vida nessa terrinha macaense. Isso aí. É um assunto bastante interessante, né? Porque a gente fala de desmistificar. Eu tive um podcast com um outro amigo aqui, o Fábio, falando sobre auditoria, que também é uma problemática, né? O pessoal fala em auditoria, o pessoal torce o nariz e quando fala acidente é uma coisa, investigar acidente, aí começa esse problema. Sim. Mas na prática aí, como que a gente pode definir investigação de acidente em segurança do trabalho? Carlos, é muito importante nós estarmos falando sobre acidentes de trabalho e sobre a investigação de acidente, porque realmente é isso. Os olhos são voltados para a parte, poxa, quando acontece um acidente, a pessoa fala, putz, vamos ter que investigar esse acidente. E já vê o técnico de segurança ou a equipe, o time de investigação envolvido, muitas das vezes até a galera da CIPA, vem com os olhos mais tenebrosos, né? E agora? O que nós vamos fazer? Apontar os culpados. Mas, na verdade, não é isso. E indo do básico, partindo a princípio que é um acidente do trabalho, acidente do trabalho é toda qualquer lesão ou dano, né, que possa acontecer com o trabalhador naquele período laboral, certo? Então, tudo aquilo que acontecer com o trabalhador dentro dessa área, dentro desse período, é classificado como um acidente de trabalho. Certo. Durante ali a jornada dele, laboral dele, dentro daquele período, se acontecer alguma coisa, é um acidente de trabalho, certo? E nós batendo esse papo, eu trouxe um dado importante para a gente compartilhar também, que no ano de 2024 foram mais de 724.228 acidentes de trabalho. E esses são os registrados, né? Tem aí... Tem esse problema, né? Que muitos não são muitos não são registrados, relatados, não são relatados, de obras até pequenas, de empresas que muitas pessoas aí estão trabalhando de formas ilegais, então esse número pode subir aí de uma forma desacerbante, né? E isso é assustador pra gente, né? Pois é, porque o que sabe é isso aí, o que não sabe pode dobrar, né? Ou até mais. Ou até mais. Até né? mais. Então, essa é uma forma que assusta um pouco a gente. Esses números vêm crescendo de forma gigantesca. E aí o que a gente não quer, né? É o que a segurança do trabalho mais busca aí é evitar, né? Que aconteça e aí desenrola toda a parte de gestão, que aí você também é craque nesse assunto. E por que elas são essenciais, né? Essa investigação? A investigação de acidente, ela é essencial porque, para além de definir a causa do acidente, precisamos descobrir a causa raiz, né? O que foi que causou aquele acidente, né? Para que não ocorra novamente. Sim. E para que, se possível, mitigar ou, se possível, eliminar uma futura possibilidade de acontecer novamente aquele acidente. Então, a investigação de acidente parte daí. É essencial fazer, acredito, penso que desde os acidentes de níveis baixos, médios, até mesmo os graves, gravíssimos, com fatalidade, para que aqueles funcionários que estão envolvidos naquela área, naquele local, não estejam ali expostos a ocorrer novamente aquela possibilidade desse acidente.
Descobrindo a causa e tem que ser raiz, né? Você falou raiz, né? Raiz. Tem que ser uma causa raiz para que possa ser tratada. Então explica pra gente o que é causa raiz. Por que causa raiz? A causa raiz, de uma forma básica, é o que gatilhou, né, o que motivou aquele acidente. Seja ele uma falta de instrução correta, um equipamento com dano que não passou por uma inspeção simples, ou uma carga horária excessiva que o funcionário já estava ali executando aquela atividade de uma forma já cansada, exposto, exausto, né? Então, a causa raiz seria exatamente o que motivou, o que gatilhou aquele acidente de trabalho. Uhum. Basicamente seria é uma causa, né, que realmente levou a ocorrer. E se eu tirar essa causa, se eu tirar o que levou esse acidente a acontecer, eu não tenho mais aquele acidente. Então, numa investigação é isso. Quando eu tenho a causa raiz, eu sei que eu elimino a possibilidade de recorrência. Elimina a possibilidade de recorrência ou minimiza. Muitos, acredito que seja um pouco difícil você eliminar, de fato, se você não encontrar a causa raiz, né? Uhum. Se ficar só nos achismos dos fatores de pequenas causas, se não for na causa raiz, nós não conseguimos eliminar. Você acredita que dos acidentes nós conseguimos eliminar, de fato, a probabilidade de acontecer um novo acidente? Pois é. Esse é um processo complicado, né? Porque vai depender muito de como você vai conseguir conduzir, né, esse evento. É complicado. É um pouco trabalhoso, é complicado. Trabalhoso. E a gente tem, além dela, né, da raiz, tem imediata e contribuinte. Como que seria a diferença? A imediata, você pode me ajudar um pouco, mas eu penso que possa ser a primeira percepção do que possa ter acontecido. Uhum. Desenrolando um pouco isso, a imediata pode ser uma falta de sinalização, ou uma falta de procedimento, uma falta de política, e o desenrolar das atividades aconteceram ali sem nenhum controle. Uhum. Eu já vi, assim, o pessoal colocar imediata o próprio fato acontecido, né? Vamos supor, o cara prendeu o dedo ali, qual é a causa imediata? A lesão no dedo. A lesão no dedo. A causa imediata é isso. Certo, e a contribuinte? A contribuinte, quais foram os fatores que contribuíram para aquela lesão, vamos dizer, certo? Uhum. Por exemplo, um trabalho em altura. O funcionário executou as atividades em trabalho em altura e, Deus me livre, caiu em altura, né? O que contribuiu? Será que foi, utilizou o equipamento, mas não clipou na linha de vida, não estava atento com pequenas etapas e procedimentos que poderiam ajudar a essa queda? Certo? Um exemplo simples e básico, que poderia contribuir também uma falta de sinalização em via, certo? Verdade. Uma falta de sinalização em via, temos aí obras pela cidade e cada vez mais... Outra problemática. Cada vez mais difícil você encontrar uma área que devia ser devidamente sinalizada e preparada para comportar e chamar a atenção não só das pessoas que estão envolvidas, né, nas obras, mas também os transuintes, né, as pessoas que estão ali circulando, todos nós ali trafegando. E às vezes acontece nas empresas, né, na prefeitura, na rua civil é mais complicado, né, o pessoal não leva, acho que eu não posso falar se não leva, mas é mais desatento com relação a essas coisas de segurança. Pela correria, né, pela toda circunstância de onde está, de repente ele dá uma esquecida. Mas na empresa não, na empresa deveria ser mais coisa. Mas acontece ainda de não sinalizar e a pessoa às vezes não está atenta porque não está sinalizado e se pôr em risco sem necessidade. Né? Se pôr em risco e também se envolver em acidentes, né? Por conta de uma falta de uma sinalização exatamente dentro da empresa. E não precisamos falar só das áreas mais críticas, como as áreas classificadas, né? Ou até mesmo uma pintura no chão com algum equipamento que possa estar, com algum material que possa estar úmido, né? Pode causar o risco de queda. Então, dentro das empresas, exatamente. Acontece bastante. Graxa, óleo, enfim, tantas coisas aí que vão contribuindo. Então, eu posso dizer que a imediata é aquela que levou logo de imediato a acontecer o acidente, a contribuinte é aquela que ela está ali junto, mas ela, mesmo tirando ela, o acidente pode acontecer, e a raiz, assim, aquela eu consigo
eliminar, se realmente eu achar essa causa, né? Porque se dependendo da investigação, às vezes a gente não consegue chegar nos finalmente, e até em virtude de algumas outras coisas que a gente vai falar mais para frente, né? Tá. E aí a gente tem as etapas, né, fundamentais para uma investigação bem sucedida. Como que eu né, qual que é o meu processo quando eu tenho um acidente? Eu preciso ter um passo a passo. Qual seria aí essas etapas disso? Não, claro. A primeira coisa, manter a calma. Fundamental, né? Fundamental. Primeira coisa, manter a calma. Já tive experiências de Dona Jéssica caiu, sai gritando, quase que eu tenho que socorrer outras pessoas, viu o sangue, tá tremendo. Primeira coisa, manter a calma. E manteve a calma, reportou, fez os primeiros atendimentos, a pessoa já está em um ambiente seguro, investigação. A investigação precisa ter um corpo muito bem montado. Não acredito que uma investigação eficaz é feita por apenas uma pessoa. Então, sim, precisa ter um time, pessoas que não estão envolvidas na área, para que não se aponte culpados, para que, de fato, tenha outras mentes, outras pessoas que possam contribuir para chegar na causa raiz. Então, por isso que muitas empresas têm como praxe envolver pessoas da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Isso, para mim, é fundamental. Montado o corpo, alinhado ali em reunião para seguir qual for o sistema, seja diagrama de Chikawa, espinha de peixe, ou árvore de causa, ou os 5 porquês, que são as metodologias. São as metodologias que temos e que foram as que eu mais utilizei em prática. Não sei se o sistema Petrobras utiliza outros sistemas. Eu não sei também, porque cada empresa tem a sua, né? Então, não sei como é que é da Petrobras, mas deve ser... Basicamente, essas que são as básicas que funcionam, acredito que dão um resultado legal, mas corpo montado, o sistema bem identificado, acredito que precisamos identificar a veracidade dos fatos, né? O que de fato aconteceu. Se tiver foto, vídeo, depoimentos, são essenciais para que possa se chegar no resultado final. Nas minhas experiências, os funcionários também eles ficam com medo, com receio de reportar de fato o que foi que aconteceu, né? Com medo de ser demitido, com medo de ser puxado a orelha, com medo de tantos outros fatores e represálias dentro da empresa. Sim. Então, esse é um fator que eu penso que pode prejudicar muito o resultado final de qualquer investigação, né? E verificou, tem os fatos corretos, a árvore ou o diagrama ou as questões vão fluindo de forma mais assertiva, certo? Então, para mim, essas são as bases para fluir melhor uma investigação. Porque a gente precisa ter um corpo, como você disse, uma equipe multidisciplinar, né, para poder verificar o que aconteceu. É uma investigação mesmo, né? A gente fala... É um nome assim meio pesado, mas é uma investigação. Você precisa conversar com a pessoa que sofreu o acidente, você precisa conversar com testemunhas, levantar informações, fazer simulações, né, de reconstituições do evento, para você entender a dinâmica de como aconteceu, né, o acidente. E aí conhecer tudo, né? E começa aquele processo. Tem procedimento, qual foi o momento, qual foi o horário. Você tem que fazer todo Estava usando EPI, não estava? Quem que estava aqui? O que aconteceu? Se tem equipamentos envolvidos, então, quais são as inspeções dos equipamentos? Se tem databook, se não tem. Exato. Você vai mexendo ali. Você vai mexendo, né? São vários detalhes que precisam ser vistos com calma, com um olhar mais clínico, porque é ali no detalhe de uma simples falta de uma inspeção, de um equipamento que está pingando, qualquer outro fluido, pode sim influenciar os acidentes, né? Sim, a causa raiz. E essa questão que você falou, a dificuldade, né, da pessoa falar o que de fato aconteceu, né? Normalmente, por isso que a gente precisa desmistificar, né? Eu sempre falo isso nos DDS, treinamentos, que a gente precisa entender que a investigação não é uma caça à culpada. Porque, primeiro, ninguém quer se machucar, né?
Quem sai de casa... Ninguém acorda, né, pensando, hoje eu vou machucar. hoje é meu acidente. Hoje esse dedo aqui não faz nada, eu vou perder ele. Ninguém faz isso, né? Não tem como, né? Não. Então, assim, a gente não é para buscar culpado. E uma coisa que a gente aprende lá no curso de técnico de segurança mesmo, né, de investigação, é não ter julgamento. Exato. Porque o cara machucou a mão, estava sem luva. Aposto. Já descobriu a causa raiz. Estava sem luva. Pronto, fechou, aí fechou o porquê, fechou a árvore de causa, fechou tudo. O cara usou EPI e acabou, não precisa nem investigar mais nada. E não é isso, né? Pode acontecer um monte de coisa ali para o cara não estar usando Muitos EPI. fatores. Será que ele tinha o EPI? Será que a empresa fornecia? Uhum. Será que não estava em falta? Será que era a luva correta? Será que a luva não machucava? Será que dava para o tamanho da mão do funcionário? São vários fatores, de fato. Tem muita coisa. E às vezes aí não tem nada a ver com isso, a culpa é da gestão mesmo, é todo o sistema que está errado e aí chega na causa raiz. Porque se botar a culpa no cara, vai acontecer de novo, né? Porque de novo e de novo. Você não vai eliminar e essa mais parte. Uma vez. E mais uma vez. Então, assim... E é muito triste quando você faz uma investigação, chega lá no resultado, a causa raiz, bonitinha, achou, plano de ação, e aí, passando 2, 3 meses, acontece de novo. Dói demais, não dói? Demais. Deixa o prevencionista em estado de alerta, atenção, raiva e por quê? Com tudo, né? A gente fica assim, cara, o que eu fiz de errado, né? Você fica meio mal, né? A gente fica meio mal. Porque... Não, muito, porque até como visão, né, o técnico de segurança, muitas das vezes, ele já está ali mal visto, né? Poxa, chegou o técnico que vai atrapalhar. Não, isso, vamos fazer um parênteses rapidinho nisso. Você chega na área, é um tal de nego começar a xingar e virar para lá, fala, aí já vem. Coloca o EPI, né? Começa a vestir as coisas, o vira de corta, o óculos. Foi muito complicado. É complicado. A visão das pessoas é que a prevenção é um papel, é uma cargazinha do técnico de segurança, do supervisor de segurança, do coordenador que vai uma vez ou outra na área. Mas, na verdade, a prevenção é de todos, né? É um papel de todos. Segurança é vida, né, gente? Exato. É a minha prevenção, é a minha vida. Algumas pessoas ainda pensam que, poxa, chegou... Que chato. O chato do técnico de segurança para vir pedir uma tal de APR, uma PT, uma análise de risco, um documento, um checklist assinado, que só pede papel. Acha que ainda é burocracia, você tem uma APR. É papel, vou receber papel. Não é, né? É um documento que vai fazer você analisar aquele risco, dar controle para você estar preparado. Que vai te fazer enxergar o dia com novos olhos, né? Pois é. Se falar com novos olhos, eu fiz até uma apresentação uma vez de APR, que ele coloca um óculos de grau, tudo embaçado por fora, e o óculos clarinho, você vê tudo. É um exemplo de APR, né? Exato. Porque se num ambiente de trabalho, sem conhecer o risco, sem ter controle, batata, né? O nome já fala, análise preliminar de risco, né? Então, você já vai preparado, já lendo, estudando e observando a área de forma totalmente diferente. Se você precisa de um escoramento, se você precisa da sinalização, que é o que nós já falamos, ou de um equipamento de combate a incêndio na área ali para fazer a atividade, então o técnico de segurança não é chato. Não, está ali para zelar pela sua vida, pela sua saúde, pela integridade. Técnico de segurança está para auxiliar. Facilitar a vida. Sim, é para facilitar a vida. Embora a gente sabe que às vezes o EPI incomoda um bocadinho, sabe que às vezes é desconfortável, mas é a última barreira. O cara tem que usar aquilo porque dali não tem mais nada. Mas, Carlos, EPI tem que incomodar mesmo. O EPI tem que estar ali para te chamar a atenção. Sabe por quê? Porque se você tem que utilizar um EPI, se você tem que utilizar um óculos de ampla visão e ele te incomoda, é para você estar naquele ambiente utilizando aquele óculos de ampla visão por quanto tempo? Se aquele EPI está ali te incomodando, por que te incomoda e por que você tem que ficar ali? Será que você está utilizando porque te traz algum risco aquele ambiente? E será que você ficar sem ele não vai piorar a sua situação do que um simples incômodo? Uma cegueira, né? Um impacto ali que pode deixar cego. Exato. Né? Ou te trazer, indo agora um pouco para o químico, ficar respirando ali poeiras, né? Ou materiais de produto químico, tendo contato com produto químico, ou até mesmo tendo contato com áreas insalubres. Será que isso é legal?
insalubridade, periculosidade desses ambientes. Ih, rapaz, Será insalubridade que dá é pano pra legal? manga, hein? Insalubridade, meu Deus. Não, porque assim, o que eu vejo? Eu acho que devia ser erradicado a insalubridade. O cara recebeu um dinheiro para ficar doente. É. As Vai pessoas ficar não mal. veem dessa forma. Não vê, acha não um dinheirinho a mais. É, acha legal. Caraca, Tem gente que não 40, quer nem usar FPI por 30. causa disso para receber. Não, não paga, não dá não, que eu quero receber. Meu Deus, que pensamento é 40%. esse? Você tá ali se expondo ao seu fim, né? Você É, aceita a sua porque morte, né? na hora que você for aposentar, você já está aí no químico, com a silicose, com câncer, sei lá. Carlos, eu adorava fazer integração e nas minhas integrações eu colocava uma imagem da pessoa ali toda bonitinha, novinha, né? Sem EPI, fazendo atividade. E mais um dia tudo bem, mais um dia ok. Aí logo após eu mudava para outra página que estava ali um velhinho com as criancinhas, e um sem um olho, outro torto, um quase sem pele, outro sem braço, mas exatamente para tocar na consciência do profissional de que, Entender, né? para entender que o ambiente que ele está vivendo, seja o periculoso, o insalubre, enfim, as áreas classificadas são ambientes que não são ambientes de permanência, não são ambientes para você estar ali, E né? tem que tomar muito cuidado, né? Não Usar os demais. EPIs. Porque a periculosidade é mais complicada, né? Você não tem como mudar, né? Tá trabalhando lá com inflamável, né? Alguma coisa, você tá, é perigoso. Não tem elétrica. Agora, insalubridade, não. Insalubridade, pô. Caraca, né? Insalubridade tem. Bom, mas, beleza. Mas voltando para os acidentes, Voltando. né? Então, assim, as etapas, basicamente, é a gente reunir uma equipe, né, de Sim. investigação e, se possível, botar um membro da CIPA, porque até a norma pede isso e tudo mais, né? Levantar os dados de por que aconteceu, o que aconteceu, né? Ter ali uma parte de reconstituição para entender Sim. a dinâmica do evento. Você sabe que uma vez eu investiguei um acidente e o rapaz machucou a mão. E ele falou assim, não, porque eu bati com a mão aqui. Mas pela dinâmica do que ele estava fazendo, eu falei, meu amigo, impossível. Desculpa, mas fisicamente não tem como ser. Não dá para ser assim. Vamos conversar um pouquinho Tem melhor. umas situações que Tem estão bem coisa marcadas, que o cara né? tenta, né, É, fazer uma narrativa que não condiz, não faz a conta não sentido. fecha. A conta não fecha, não tem como acontecer daquele jeito. Exato. E aí, conversando com ele, aí depois descobriu, né, que ele foi fazer... A outra pessoa está carregando uma caixa, um de cada lado, o outro fez uma força mais... Foi mais forte, levantou mais rápido, então ele não conseguiu segurar, aí sim, ele bateu com a mão, aí fez sentido. Mas a gente vê essa questão que as pessoas têm medo, né, de ser taxado como culpado e não relata a coisa de fato como tem que ser. Eu já tive situações com funcionários que não contaram o acidente. Ele faz uma outra coisa, né, conta uma outra vertente ali para tentar aliviar dele, achando que ele vai ser preso, pegar 40 anos de cadeia. Exato. Mas, assim, eu já tive experiências reais na prática. A última foi que o funcionário caiu de um caminhão, ele foi amarrar uma cinta e ele escondeu. Com medo da gerência e tudo mais. Só que aí ele começou a sentir dor, foi para casa, não aguentou, foi para o hospital. Quando viu, ele fraturou o braço, o cotovelo, por conta da queda. E ele não comunicou. Mas ele foi para o hospital, precisou fazer todos os processos, entregou o atestado. Boa, uma pergunta então, né, que não estava nem aqui no script. Tem que comunicar? Óbvio que tem que comunicar. Por quê, gente? O cara vai lá, machuca. Tem que comunicar e comunicado de imediato. Existe um formulário, né, que é a CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho, precisa ser comunicado no prazo de um dia útil, né, 24 horas. As empresas até conseguem fazer essa comunicação fora desse prazo, mas aí geram multas para as empresas, né, cai nessa malha fina aí, o governo já logo vem aplicar multas de acordo com, se eu não me engano, é com o código ou CID ou a lesão ocupacional do funcionário. E a comunicação tem que ser feita de imediato, primeiro, para que você possa ser atendido de uma forma correta, né? Para ser feita a investigação. Eu só bati ali, eu caí, bati a cabeça, não foi nada. Não, precisa ter calma, precisa comunicar e precisa avaliar o que foi que aconteceu com você, né?
Muitas das vezes você acha que não aconteceu nada. Ah, não aconteceu nada. Eu caí do caminhão, Tranquilo. Jéssica, tá tudo certo, mas a dor no final do dia chegou. Eu tive que ir para o hospital, eu tive que aplicar atestado. No final, a gerência descobriu, né, finalizando esse caso, descobriu que foi um acidente e ele foi demitido por ter omitido. Aí sim, aí é complicado, né? Então, precisa de fato fazer essa comunicação. Porque a CAT é o seguinte, né? A gente sabe que você tem uma parte do afastamento, se tiver afastamento, nesse caso provavelmente teria, né? Porque quebrou, não vai conseguir trabalhar. Você tem 15 dias, né, de afastamento, não é isso? Que é pago pela empresa. Depois, no 16º, você já sai da empresa e entra pelo INSS. Pelo INSS, para ir para os auxílios. O auxílio-doença, né? Exato. Então, se o cara não comunica, ele não tem respaldo, né? Se a empresa também não abre. Eu tive um acidente, eu fiz uma consultoria uma época, assim, no começo de carreira, uma empresa que ela plantava eucalipto para fazer carvão. Olha. Tinha uma empresa lá na minha terra, Sangoban, que faz tubulações de aço. Então ele tinha um forno a carvão. E aí ele contratava as empresas para poder fazer essa... É terrível. Aqueles fornos. Você viu os caras pretinhos, né? Porque tem que botar numa... Usa tipo máscara, uma cabaninha. Usa. Uma briga pro cara usar máscara. Não, eu tomo leite, aí melhora. Eu falei, entendi. Meu Deus. Eu tomo leite, quer dizer, poeira, né? Vai pro pulmão, o leite vai pro estômago, limpou. Agora, como eu não sei. O coração chega até gelo. Bom, aí eles tinham sempre que fazer a limpeza dos eucaliptos, né? Porque para crescer mais rápido, para não ter problema lá de contaminação por causa de micróbio, aquela coisa toda. E volta e meia eles paravam para poder afiar a foice, né? Para ele fazer essa parte de poda, e botava a luva assim no mato e tal. Foi buscar a luva, uma cobra, no dedo dele. Putz. Mordeu. Aí aquela correria, o cara me ligou, eu fui lá, vamos lá, faz a CAT aí. Antigamente a gente tinha que ir no INSS. Hoje você faz online. Hoje aí sei lá em 2002, 2003, tempo acabou. Não vou nem te falar isso, porque vai achar que eu sou velho. Eu não sou velho não, gente. Isso aqui para 2003 Que isso? É que foi tudo atualizando muito rápido. A cobra mordeu, fizemos uma CAT bonitinho, beleza. Voltou a trabalhar, mas passou 2 ou 3 meses. A mão dele começou a inchar. Voltou a trabalhar? Voltou. Foi uma mordida no dedo. Tomou lá um antiofídico, não sei o quê. Ele trabalhou normal. Ficou 2 dias, não me lembro mais quanto tempo ficou, mas não chegou a encostar no INSS, não. Mas passou uns 2 meses, a mão dele começou a inchar. Aí fizemos reabertura. E aí conseguiu todo o apoio do INSS, tudo. Agora imagina se não comunica. Imagina. Esse cara não ia ter respaldo nenhum. Nenhum. Então tem que... Nenhum, talvez iria ser demitido, talvez a situação pioraria, né? E a empresa fala, não tem nada com isso, o problema é seu, você se vira. E o que eu também costumo lembrar é que quando a gente sai de casa para trabalhar, claro que a gente sai com toda a atenção, né? A gente não sai com esse pensamento de hoje é o meu acidente. Mas quando acontece, e quando os acidentes geralmente são de perda de membro, são os acidentes mais graves. Ou fatalidade, como que fica, né? Quem está atrás dessa pessoa acidentada? Não, e a gente vê muito problema, muito testemunho assim, de pessoas que ficam afastadas de depressão, né? Porque não pode voltar a trabalhar, porque está com deficiência, e depois ele olha, quando perde um membro, então é complicado, né? Não, a pessoa fica... E assim, e se a pessoa que às vezes não acredita, né, que precisa se cuidar, que precisa usar EPI, que precisa seguir os procedimentos, né, não pensa no quem está esperando, mãe, pai, mulher, filho, família, né? Família, amigos, que todo mundo é atingido, né, pela ocorrência, quando é muito grave, né? Exato, é uma cadeia, né? Respiga em todos. E as pessoas só costumam olhar com um olhar mais clínico para o acidente do trabalho, infelizmente, quando é próximo. Já prestou atenção nisso?
Quando é um amigo, um colega de trabalho, alguém da família, aí ela vai prestar um pouquinho mais de atenção com critérios sobre acidentes, sobre processos, procedimentos. Poxa, infelizmente acontece, mas é sério. É sério, e esse é um grande problema, né? Que é o pensamento aí da maioria que a gente vê por esse caminho afora aí. Acontece com o outro que é bobo, deu mole. Comigo não acontece, não, porque eu sou experiente. Eu faço Comigo? muitos anos. Que isso? Não vai acontecer, não. Nada. E, infelizmente, não dá pra gente saber, né? Não é uma loteria, né? Não tem como... Não, não é. Por isso que tem que fazer o correto todos os dias. Se existe procedimento, nossa, eu me lembro que chegamos em um período na empresa que atualizaram todos os procedimentos, as normas atualizaram, eu tive que replicar procedimento para todo mundo. Cara, tem que ir com gosto, ensinar todo mundo, falar sobre os processos com todo mundo. Nos finais das investigações de acidente, comunicar aquele acidente para o time operacional, para o time administrativo, é importantíssimo, para que sirva infelizmente, vai servir de experiência, de atenção, de alerta, para que não ocorra novamente. Mas precisa ter esse comunicado, essa atenção, esse procedimento, essa forma de chamar a atenção do funcionário, seja em DDS, uma pílula de conhecimento, um e-mail, para aqueles que não descem para o DDS, porque a realidade é essa, nem todo mundo da empresa dá em um DDS, desce para um DDS semanal, diário, não sei, conforme for as empresas, mas precisa ter o contato de todo mundo para chamar a atenção. Porque se tem uma coisa... Se a gente pode falar que tem uma coisa boa nisso tudo, de acidente, se a gente pode falar isso, é a questão dessa divulgação para outras pessoas, alcançar mais gente para conhecer a causa, o que aconteceu, para ela estar preparada, né? Porque ela sabe que não vai poder acontecer mais, né? Ela conhece essa causa. Se tem uma coisa boa, a gente pode falar que isso é uma das coisas boas, né? Porque a pessoa vai aprender, vai conhecer e não vai fazer a mesma coisa. Esperamos. Pelo menos na teoria. Esperamos. Na teoria, sim. Então, é muito importante essa questão da divulgação mesmo, para ter esse conhecimento generalizado. Então, a gente viu que um processo fundamental na investigação de acidente é a entrevista. E como a gente faz perguntas, entrevistas boas, que vai levar a gente a pescar essa causa raiz aí, né? Sim, é uma pergunta boa. Primeiro ponto é você conhecer de fato o que aconteceu, conhecer a pessoa o entrevistado, né? Mas conhecer, que eu falo do tipo, quem é essa pessoa, se ela é peça-chave do operacional, o que ela faz, o tipo de informação que ela traz para mim que vai agregar nessa investigação, porque não adianta você fazer uma investigação do operacional e chamar o RH. Então, você tem que entrevistar os envolvidos, né? E, de forma calma, trazê-lo conforto, deixar a pessoa relaxada de que não vai trazer penalidades, não vai sofrer represálias, que foi o que nós já falamos aqui, e seguir uma linha de pensamento. Como assim seguir uma linha de pensamento? Você conhece os processos? Você tem práticas nos processos? Você já identificou algo que poderia ser feito de uma forma diferente? Você poderia dar sugestões de como você encararia essa área dessa forma? Então, seria mais um bate-papo, uma conversa, para que você possa entender o lado do entrevistado também. Né? Não adianta chegar... O que você estava fazendo? Por que você fez isso? Por que você estava lá? O que você não fez? Por quê? Eu acho que nesse processo, né, você falou, conhecer, principalmente também a atividade, né? Porque se inteirar, né, do que aconteceu, como é que foi aquela rotina dele, tentar entender como é que foi a rotina, para tentar pegar alguma coisa ali nesse meio tempo para poder chegar nesse raciocínio, né, dessa busca que você falou aí no começo, né, de ter uma linha para tentar entender. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de investigação. Até quando eu vou assistir algo, estou em casa, assistir alguma coisa, eu gosto de uma investigação criminal. Não é legal, né? O cara onde busca. Exato, acho que por isso que fui fazer auditor líder para, enfim.
Mas eu gosto sempre de abrir o leque, abrir a mente, de não ficar só fechado naquilo ali, sabe? Ou ter o olhar 360 mesmo, pensar fora da caixa para ver as possibilidades do ambiente, não só do funcionário, para ver o que de fato, né, a gente chegar nesse ponto final de pensamento assim da linha de investigação. Pegar a supervisão, né? Se pegar ali como é que é o processo, se está realmente correto, se está de acordo com o que o procedimento manda, se ele seguiu, porque se não seguiu, por que não seguiu. Né? Porque a gente tem, dependendo aí de supervisão, de gestão, o cara não faz porque a gestão não cobra, né? Não é assim, Não quer que faz sabe. diferente, ou não sabe. E aí leva o cara a criar os desvios, né? E esses desvios, eles são aqueles Os né? fatorezinhos que vão levar com certeza para um acidente. Porque acidente não acontece por acaso. Não acontece. Ai, aconteceu. Não acontece por acaso. Foi alguma coisa ali que desencadeou, né? Os famosos desvios, né? Exato. Os famosos desvios. Porque a gente volta lá na pirâmide de Bird, né? Que é aquela questão de... Né? Mas, assim, tem uma razão isso. Né? Uma razão. Tem uma razão. Importante a gente falar um pouquinho de desvio, o que você acha? É. Porque desvio... Explica o que é desvio. É porque a pessoa pensa que desvio é você desviar. Sair do lugar. Sair do lugar. Mas desvio é trazendo para uma atividade do nosso dia, né? Que é comum e que muitas pessoas não utilizam, o corrimão de uma escada. Poxa, eu vou subir o corrimão da escada sem colocar a mão. Vou subir a escada sem colocar a mão. Vou subir a escada sem colocar... exato. E a pessoa aceita aquilo, né? Hoje eu não vou colocar, hoje eu vou estar com meu caderno, hoje eu vou estar com minha bolsa, hoje eu vou estar com qualquer outra coisa. E você vai aceitando aquilo, né? Vai entrando. Comum você subir uma escada sem usar o corrimão, ou você ir para uma área operacional que tem um ruído e você não colocar o plug. Então, os desvios são esses. Você vai se acostumando, tendo um hábito de você fazer a coisa errada. E vira certo. Onde o errado vai ficar certo. Né? Exato. Tu vai trocar uma lâmpada e sobe na cadeira. Não caiu hoje, vou subir de novo. Não caiu. Eu já vi gente subindo cadeira de rodinha. Igual essa que a gente tá aqui, ó. Sobe para trocar uma lâmpada. Gente, coisa de doida, né? E aí ele, né? Aí ele não cai. Uma vez eu peguei um cara trabalhando no andaime sem cinto de segurança. Eu chamei ele e falei, vem cá, meu amigo. Pode, você não sabe que tem que usar cinto de segurança, tem que estar plugado. Se cair, você... Rapaz, você não usava fralda, eu já trabalhava nisso. Já sabia, já fazia isso. Não vou cair, não. Engraçado que as respostas são prontas, né? Pronta na hora, né? Não, aqui, ó. Aí eu falei para ele, então, tem um negócio errado entre a gente, é isso. Você não vai poder continuar com o trabalho. Você bradou lá, gritou. Infelizmente você não pode continuar, amigo. Ou você usa o cinto direitinho, eu vou passar aqui de novo, ou vou te tirar dentro da área. O cara ficou me olhando, cara, fez uns 3 dias. Só? Poxa, 3 dias foi pouco. Depois esqueceu de mim, eu acho. Carlos, imagina meu início, 19 anos, dentro da construção do mercado de peixes, aqui de Macaé. Então, a construção civil deve ser uma loucura. Eu peço a Deus que ele não me permita que eu trabalhe na construção civil. Que a gente retorne, né? Mas a gente não pode falar isso o dia de amanhã, enfim. Não, pois é. Se precisar, né, não tem jeito, aí. porque... Mas você pensa, 19 anos, meu primeiro emprego como técnica de segurança do trabalho, eu conheci gente de tudo quanto é forma, assim, de educação, que cortavam as botas para fazer de chinelão, que colocava boné, touca debaixo do capacete, óculos para quê? Então você imagina o Ficava na testa, né? O óculos sempre na testa. Na mas testa. Nunca no olho. Exato. Luva, nossa, cortava os dedinhos aqui, ficava maneiro. Com os, com os dedos de fora. Então, você imagina o quanto de olhares, de formas, né, desrespeitosas que nós prevencionistas já encaramos aí. Muita mas coisa. Resistimos e aprendemos e sabemos hoje trazer o funcionário para o nosso lado, né? Temos que explicar o porquê, trazer ele para o nosso lado e, cara, isso é para o seu bem. Isso é o mais difícil, né? É a cultura, o cara entender... A cultura de segurança. O cara entender que ele precisa cuidar dele. Olha que loucura, né? Você tem que se indispor com a pessoa para ela poder fazer a coisa que é certa, que vai beneficiar ela mesma e não a mim.
né? Porque eu não estou lá trabalhando altura, eu não estou lá fazendo uma solda, eu não estou pintando, né? Então eu não vou sofrer esse acidente. Exato. Mas ele vai. E a gente precisa, né, estar em cima dele para poder fazer e ficar com raiva da gente por isso ainda. Ficam. Então, pessoal, não desanima não. É boa, a profissão é boa, é legal, a gente tem oportunidade. Quem está entrando aí nesse processo não fica com medo, não. Não Isso desistam. É assim mesmo, isso é sempre desafios. Né? Toda profissão tem um desafio. Todo. Nenhuma Então, profissão é só... mais de flores. Delícias, uau, quero chegar lá no final do mês com um salário lindo, maravilhoso, não passei por nada. Não, todas as profissões tem uma área, um quesinho um pouco mais penoso, faz parte. Mas quem ama prevenção mesmo, de fato, enfrenta isso com louvor. Enfrenta com glória. É só uma pedrinha Uma pedrinha, mas te dá um impulso para você continuar Exato, são desafios. Só quem não gosta mesmo que... Não, quem não gosta... Pois, aí não tem jeito. Não tem jeito, não tem como. Não tem jeito mesmo, não. Mas então, aí desmistificando a investigação do acidente com conhecer disso tudo, sabendo que o acidente realmente ele é desagradável, quem vai sentir é a pessoa, né, que tá exposta ali, que vai sofrer, que vai sentir dor, e a partir desse momento que essa pessoa, na maioria das vezes, quando acontece, ela toma consciência, né, e começa a pensar mais em segurança, né? Mas se for uma coisa mais grave, perder um membro, não tem mais como recuperar, né? Uma coisinha boba a gente não... Assim como existem pessoas e pessoas, existem funcionários e funcionários, muitos, dependendo do que é a causa do acidente, vão acordar para a vida, né? Mas, realmente, quem é o mais penalizado é o acidentado. Pois é. É o acidentado que, se não for chego a óbito, né? Infelizmente acontece. Temos vários casos que a gente pode citar aqui, tanto offshore, onshore, operação, enfim, que existiram fatalidades. A gente... Sim. Mas tanto para os acidentes de médio porte, as pessoas mais penalizadas, as pessoas que vão ficar com restrição de movimentos, são os acidentados. E eu espero que essas pessoas que tiveram a oportunidade de retornar desse acidente, que estão aí com vida, possam de fato... Né? Perfeitos, com movimentos, possam de fato agradecer a Deus, né? Por estar bem, de fato, ali... Mais uma oportunidade, um fôlego ali de vida, de conseguir trabalhar, voltar para a atividade laboral, que muitos não conseguem, né? Pois é, esse é um outro problema, né? Porque, dependendo da lesão que ele tem, a profissão que ele exerce, ele não consegue mais voltar para ela. Exato. E aí, não voltar para ela, vai fazer o quê? Vai aprender o quê? Até o INSS tem uma questão aí de treinamento para recolocação. Mas em que aonde, né? Então, assim, bem complicado. O que eu vou fazer, né? Onde ele vai se encaixar? De novo, né? E ter, assim, uma outra visão, né? Uma da outra pessoa. visão. Então, É por isso que sair de casa com a atenção 100% no que você está fazendo é primordial. Pensar na sua prevenção, na prevenção dos seus colegas. Não adianta você entrar em um equipamento gigantesco e achar que está tudo certo, que não. Você tem seus pontos cegos, você tem uma galera, um time em torno de você que você precisa também cuidar, ter atenção. Não só pensar em si, não só pensar que está tudo certo comigo, não aconteceu nada comigo, está tudo bem, primeiro eu, segundo eu. Na área operacional isso não existe, isso é muito difícil. E as pessoas precisam encarar como minha prevenção, minha proteção é a proteção do meu time, dos meus colegas de trabalho que estão aqui comigo. É aquele negócio, né? É cuidar de si, Exato. Cuidar do outro e se deixar ser cuidado. Exato. Importantíssimo. Isso também, porque você fala com a pessoa, sai fora, rapaz, vai plantar coquinho, deixa aqui que eu sei que eu faço. Aí o cara não aceita, às vezes, tá achando que tá chamando a atenção. Mas, e outra coisa importante, né, que a gente sempre vê, né, segurança não é responsabilidade do técnico de segurança. Não, é de todo mundo, é de todos mundo. os envolvidos. Porque o técnico de segurança, ele não é onipresente, ele não tem como estar no mesmo lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo. Técnico de segurança não é Deus, né? Técnico de segurança
realmente ele está ali para apoio, suporte, orientação, treinamento. É a Um pessoa consultor. Exato, é a Né? pessoa que você pode contar, é a pessoa que você tem que olhar com olhos de parceiro mesmo, né? Que tem um olhar um pouco mais clínico que vai te ajudar a ter um dia, né, com integridade. Sim, sem acidente nenhum, vai entrar bem, sair bem, é só seguir Só seguir os processos. né? Exatamente. E aí, como a gente tinha falado do desvio, que é assim, é o que vai levar, né, o que vai fazer com que o acidente se consolide, que realmente aconteça, né, entre aspas, são desvios. Então a gente precisa evitar, de qualquer maneira, desvios. Então a briga nossa é eliminar desvio. E aí, os desvios, né? A gente falou um pouquinho de subir em cadeira, né? Sobe na cadeira, em vez de usar uma escada, subir uma escada com as duas mãos, sem segurar ou com as duas mãos ocupadas, ou no telefone. Telefone celular, já vi gente bater em pilastra porque está andando. Telefone é um dos, não te cortando, mas telefone, celular, fone de ouvido, foram um dos meus maiores problemas nos times de campo, de rua, porque eles estão lá com o fone de ouvido, fazendo as atividades, esquecem do mundo. E não ouve nada. Não ouve nada, não está atento. Os sinais sonoros de ré, o trânsito, não estão atentos em absolutamente nada. E rede social também. Rede social... Pois é, porque perde um tempo ali, né? Tira sim foto lá, vestido, trajado, uniformizado lá, e vai lá, e manda para a namorada, e manda para a família, e está desatento. Realmente, celular, se não é muito bem utilizado, administrado, causa um acidente sim também, não só no trânsito. Em todos os locais. Em todos os locais. Todos. O celular tem que ser tem que saber usar no momento oportuno. Isso tudo é importantíssimo. E essa questão, né, também, além de seguir os procedimentos, né, de conhecer e seguir os procedimentos como tem que ser feito. É que às vezes a gente quer burlar alguma coisa. Às vezes você tem que ir daqui ali, na janela, mas o caminho é aqui. Você tem que passar aqui até a mesa, mas o cara passa por debaixo, ou sobe a mesa e pula, porque é mais rápido. Porque às vezes a preguiça, então tudo isso leva a gente a ter desvios, né, e gera acidente. E ninguém quer isso. Nem a própria pessoa. Nem a própria pessoa. Mas pensa, se existe um procedimento, não foi à toa. Se existe uma sinalização, um caminho, uma rota de fuga, um caminho verde, se existe, não é à toa, né? Mas também não adianta ter 60 mil procedimentos e esse procedimento não chegar na mão do cara lá da ponta da linha. É um procedimento com 800 páginas, né? Quem vai ler? Não vai ler. Não vai ler. Então tem que ser... Concordo com os procedimentos, concordo com as políticas. Porque é um direcionador, né? Com as regras de ouro, concordo com tudo que a empresa tem e faz, concordo com tudo, mas precisa ser feito de forma simplificada, descomplicada. Pois é, porque o cara consiga ler. E hoje a gente tem uma realidade que tem muita gente boa no operacional que não sabe ler. É mesmo. Essa é a realidade, que não sabe ler, que não sabe acessar um computador ainda, sabe? Então, e tem mesmo, tem gente hoje ainda não sabe mexer no computador, e às vezes jovens. Que é a era do jovem, né? Você não gosta de computador, e tem gente... celular sim. Celular, pessoal... celular, WhatsApp, mexe. Agora, isso? Computador não sabe. Mas computador não sabe. Então, não adianta ter procedimentos muito burocratizados para uma galera lá da ponta, da linha, que realmente... se acidenta, que está exposto ao risco, lá, os fatores, tudo mais, sejam eles físicos, biológicos, químicos, enfim. Não adianta não ter essa facilidade de acesso aos procedimentos. Não adianta. Então, a galera do corpo, que é SSMA, HSE, está ali também para facilitar isso também, qualidade, para facilitar essa informação chegar nessa galera. De uma maneira que ele vai entender, né? Ele tem que conhecer o pessoal que está lá na ponta. Exato, seja ela num DDS, um teatrinho, um vídeo, uma informação, mas tem que chegar e explicar bem explicadinho. É verdade. É verdade. E aí o acidente a gente não quer, né? Ninguém quer, a pessoa não quer, a empresa não quer, mas precisa ser investigado.
precisa ser investigado, muito bem investigado. Aconteceu o acidente? Calma, comunica, analisa, investiga, vê todos os pontos possíveis e impossíveis, pede ajuda. Se não conhece, se é alguma coisa de química muito complicada, pede ajuda ao engenheiro chama os químico. universitários, aí vai começar a envolver mais pessoas. Joga né? no Google, envolve mais pessoas. Porque uma coisa que eu sempre falo aqui, a gente não é obrigado a saber tudo, né? Não tem como Não saber tem tudo. como. Precisamos ter humildade de saber. Se eu não sei, vamos buscar, vamos aprender, vamos chamar quem sabe. Porque não adianta, que às vezes você não consegue resolver porque você está no orgulho de que, não vou falar que eu não sei não. Não Eu sou técnico de segurança, eu não posso. Não existe isso, né? Não existe. Então, pede ajuda, investiga sim, finaliza a investigação, envolve as pessoas chaves. As pessoas chaves, a gestão mesmo, a coordenação, a gerência, precisa saber o que está acontecendo no operacional, no administrativo, Precisa no corpo participar técnico. da equipe, precisa né? participar. Da equipe de investigação. Exato. Precisam ter os comitês e chegou no ponto da causa raiz, se chegou, glória, o que vamos fazer? Quais são os planos de ações para que isso não ocorra novamente? Isso é importantíssimo. E ação correta, E né? ações Uma ação que reais. Não, é que vai realmente eliminar. Você Exato. quer botar uma ação lá que é só para inglês ver, né? Coloca uma ação lá, coloca ele para treinar de novo, Faz um NR12. treinamento, Isso vai... Então, realmente fazer um plano de ação que funcione e envolver mais pessoas, divulgar que nesses planos tenham a divulgação para chamar a atenção de todo o time, de todos os funcionários, para que não ocorra novamente. E não deixar só aquele monte de papel da investigação arquivado em uma pastinha. Pastinha de investigação de 2021, 22, 23, 24. É praxe ter essas pastinhas, deixar lá, esquecer e não inseri-las nas integrações das pessoas novas que estão entrando para conhecer o que de fato já aconteceu com as pessoas. Um histórico para relembrar. Exato. Porque isso é importante. Importantíssimo. Né? Para saber, reviver o que aconteceu, porque acaba esquecendo, né? Acaba esquecendo, e aí pronto. Acontece tanta coisa na nossa vida, né? Acontece tanta coisa de procedimento, tudo vai se atualizando, tudo vai se modernizando, entra gente, sai gente, e acaba realmente caindo no esquecimento. Então, não podemos esquecer desses fatores. Não só aconteceu o acidente, guarda lá, deixa lá, acabou, morreu, enterrou. Pronto, não vai acontecer mais. É aí que acontece novamente. Pois é. Verdade. É isso aí. Acidente, né? Ninguém quer. Mas fala pra gente aí o que você acha assim, que a gente precisa fazer para que, nessa questão até de cultura mesmo, né, que as pessoas entendam a importância disso, né, a importância de seguir os procedimentos, de que a gente precisa fazer o uso dos equipamentos, preencher, né, os documentos, né, fazer uma PR, fazer uma PT quando é necessário, de realmente fazer um checklist, de usar os EPIs, de inspecionar os EPIs, né, que o cara coloca ali... aí ele bota um cinto, tá todo poído e vai trabalhar em altura. Nunca troca, nunca tem um critério, né, de avaliação. Precisamos olhar a prevenção, a segurança do trabalho com um novo olhar, parar de pensar que a segurança do trabalho vai atrapalhar a vida. É burocrático. Burocrático e tudo mais. Mas quando você entende o papel real da segurança do trabalho, que ela está ali para apoio, para te trazer, chamar a atenção, te sinalizar que ali existe um risco e você está exposto àquele risco. E se você está exposto a qualquer risco, você precisa ter medidas de proteção. Você precisa ter não só a utilização dos EPIs corretos que de fato irão atender, minimizar ou eliminar aquele risco, mas você precisa utilizar de forma correta, respeitando os procedimentos internos e externos, as normas regulamentadoras estão aí, que são só respaldos.
né? É o início só. É só o início, mas é na hora ali que você precisa entender que é para o seu próprio bem, é para a sua integridade, é para você voltar para casa com segurança, com saúde. Temos aí, podemos falar depois, de uma outra vez, sobre doenças ocupacionais, que vai abrir um viés gigantesco sobre doenças. As pessoas precisam encarar a rotina de trabalho não só como mais um dia normal da minha vida nesse trabalho. Não. Existe um risco, você está exposto ao risco, e é sua obrigação utilizar os equipamentos, os procedimentos para que você não fique exposto ao risco. Sim. Não é obrigação do técnico de segurança. Não é. Não, e outra coisa, você falou bem da doença ocupacional, né? Que a gente pode mesmo falar isso numa outra ocasião. Porque não é só a lesão Não. física, né, machucar, mas tem a doença. Tem a doença. E aí é pior, porque a doença não é uma coisa imediata, né? É. É o tempo. E aí se o cara não está... Você citou aí a poeira, né, tem o ruído, tem Exato. produto químico e outras coisas, né? Exposição excessiva a calores, a solda, a sol, a tudo, né? A frio. Que vai gerar uma doença. Que vai gerar uma doença, que vai gerar ou imediata, ou logo de imediato, ou daqui a meses, anos, né? Que vai te acarretar problemas sérios, que vai te deixar... O ruído é né? O ruído é 10, 15 anos. Nossa, o ruído é uma coisa triste, né? Que se você não cuidar, te... A pessoa não dá muita importância não, porque acaba acostumando, né? Um barulho, acha que está tudo certo. E ruído, o que é isso, ruído? Contínuo, intermitente? Nada, não vai acontecer nada, não. Mas é isso, Jéssica. Legal, muito bom. Eu ia falar para você dar um conselho para a galera, mas você já fez o conselho, né? Você antecipou aí, já falou sobre usar os equipamentos, de fato, né? Entender, sair de casa com esse viés. Eu preciso me proteger. Eu preciso seguir. Sair com atenção, né? O que eu vou fazer? Eu vou entrar no carro... Eu vou entrar em modo automático, vou chegar na minha empresa, vou fazer tudo igual? Nada. Todos os dias são diferentes, todos os momentos e segundos. E essa questão do trajeto, existe acidente de trajeto também, né? A gente nem falou, né? Nem falamos. Que também tem que investigar, né? Que também precisa investigar, que houveram aí, tentaram fazer uma reforma trabalhista em 2019, tentando tirar o acidente de trajeto. Lembra disso, dessa história? Foi que doideira. Oh, Deus, essa tentativa de reforma aí ia modificar tantas coisas que... Enfim. Outra coisa que a gente não falou, agora vem à mente que a gente falou, né, vai aparecendo, mas que são as taxas, né, de frequência, taxa de gravidade, quando tem um acidente, né, que entra para a estatística da empresa. O trajeto, por exemplo, é uma que não entra, né? Essa não entra porque não está no horário de trabalho. Exato, não está, mas ele é classificado com regrinhas básicas, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, parei para comprar pão, já era. A não ser que seja uma coisa que realmente seja emergência. Tive que comprar o remédio. Exato. Mas tem que explicar bonitinho. Mas tem que explicar, existe uma investigação, essa investigação é muito criteriosa, mas os acidentes de trajetos existem e... números exorbitantes, principalmente para as pessoas que estão aí pilotando suas motos. E eu já fui um desses aí. Eita. Uma espécie pessoal, levei uma fechada. Ai, machucou? Machucou. Putz. Quebrou o pé. Ai, não acredito. E foi acidente de trajeto? Foi acidente de trajeto. Nossa, Carlos. De trajeto. Chegando quase na empresa. E aí eu vi como que é difícil. Na pele. Na pele, como que é ruim sofrer um acidente. Se bem que esse... Não tive muita culpa, né? Porque o cara saiu 2 pistas, eu vindo aqui, o cara vindo aqui, ele fez assim de repente. Ele virou para fazer um retorno, não sei porquê. Mas devagar, tudo devagar. Tava correndo. Bom, aconteceu. Aí eu vi como que é difícil o cara que ficar doente, dependendo de um monte de coisa, com o pé doendo, com gesso, depende de um monte de gente, é ruim. Eu vi que andar na rua, como que é essas calçadas ruins, tudo torto, como que as pessoas que têm das deficiências sofrem, a gente abre um pouquinho o leque, né, de as coisas que acontecem. Você teve realmente a visão na pele de um acidentado. E como é difícil, né? Como é difícil. Doideira. A gente tinha moto, né, também.
Ah, Deu deixa tudo isso, certo, né? Já é. deu uma experiência aí que não foi legal, É. não, mas... Bom, mas tem isso, né? E as empresas vê muito isso, né? Porque as taxas elas também prejudicam o desempenho, inclusive é bom que empresas, né, foquem nisso porque paga uma taxa maior de INSS, porque está com acidente alto, tem umas contribuições que são aumentadas de acordo com a taxa de frequência. E Exato. também empréstimo, né? Se você vai pegar um empréstimo, você tem um número alto de acidente, dependendo da empresa, da financeira que vai fazer o empréstimo, seguro, ao mais caro, tudo isso É, influencia a empresa é vista com outros dos olhos. outros olhos. A empresa é vista como uma empresa problemática. A empresa é vista como, poxa, peraí, quantos acidentes teve aqui nesse período? Que essa taxa aqui tem quantos atestados? Por que os atestados? Quais são as classificações? Quem é Sim, essa empresa? Por que nessa empresa tem tanto acidentado assim? Eu vou apoiar essa empresa? Não vou, não. Bloqueia. é. É vista por outros olhos, né? No emprego, o seguro é Realmente muito mais alto. penalizada. É isso aí. Realmente. Então é bem complexo, pessoal. Então a gente precisa estar bem atento aí com isso. Não é tão Empresas fácil. e nós da segurança velar aí pela integridade né, das pessoas e fazer com que sigam os procedimentos. Exato. Mas obrigado. Fala de você aí, fala pessoal, seu contato, Bom, né, se pessoal, precisar, o que precisa, né? meu Instagram é Jéssica Azambuja STC, meu Instagram de consultoria. Ali eu coloco algumas matérias, alguns pensamentos, compartilho ali ideias. Meu LinkedIn também é Jéssica Sumaia Zambuja. Ali eu também coloco algumas publicações, vou conversando ali, trocando umas ideias, Os insightzinhos, uns né? insightzinhos ali, colocando as pessoas a pensar, a trazer para esse lado de um olhar mais carinhoso com a segurança do trabalho. Entender o que é segurança do trabalho, porque às vezes só pensa que é isso, né? Cobrar EPI, Só né? pensa que é cobrar EPI, E tá parar a ali atividade. para trabalhar a atividade, ó, chegou o técnico de segurança, vai parar de trabalhar. Não, não é isso. Então tá aí meus contatos para o que vocês precisarem. Eu sou consultora em segurança do trabalho. Você tem uma consultoria, né? Eu tenho uma consultoria em segurança do trabalho, estou aí para ajudar a desvendar essas pequenas gestões, esses pequenos pensamentos das dúvidas que ficam sobre... Encontro muito o que é uma ficha de EPI, as pessoas me perguntam, poxa, mas meu funcionário precisa de ficha de EPI, precisa de ASO, mas todo ano... Tem que fazer exame? Pra quê? Fazer PGR? Tá doido? O que é PGR? É de comer? Então é isso. Mas é isso, eu tô aí para auxiliar essas Desvendar empresas e com muito prazer, com um coração muito grato, sou prevencionista com paixão, ajudando todas essas pessoas e para o que vocês precisarem, estou aí. E obrigada mais uma vez, Carlos. Vejo aí que temos muito mais conversas, muito mais assuntos que podemos desenrolar isso aí. Vamos falar, tem muita coisa pra gente falar. Segurança é o universo, né? Exato, é uma caixinha de Pandora. De Pandora. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Peço aí vocês que curtem o canal, que se inscrevam, que compartilhem, para que mais pessoas conheçam, né, e tenham um pouco de entendimento de segurança. Obrigado e até a próxima. Até, tchau, tchau.